E aí, boa noite, Danilo. Boa noite. No Instagram dá certo, pô, mas no Facebook eu não sei o que é que acontece. Nunca deu Tem certo. que ter um pouco, tem que ter um pouco mais de prática para poder dar certo no Facebook. Pois é, vamos lá. Boa noite, Zé Santana. Boa noite às pessoas que acompanham aqui a página do Piquete. Como a gente já havia programado, nós hoje vamos fazer um ao vivo, uma live, tratando sobre a Isabel dos Milagres, né? Ou seja, a Santa Pagã de União, ou seja, a Santa Unionense. Hoje são 20, né, Carneirinho? Isso. Pronto. Depois de amanhã é o dia da Isabel. Por quê? 22 de maio é o dia da Isabel. Porque foi o dia que ela faleceu. O dia que é, esse caráter milagroso de sua alma começou a existir, né? Ou seja, a Isabel dos Milagres, ela foi uma moça, né, que foi morta de maneira violenta, né? Ela sofreu muito, né, da maneira que ela faleceu. E por conta disso, né, da maneira da morte dela, ela posteriormente começou a ser tida como uma santa, né? Ou seja, que a alma dela era milagrosa, realizava milagre, as pessoas alcançavam graças, né, através de, sua de sua intercessão. Então, o José Santana Carneiro faz um acompanhamento mais envolvendo essas almas milagrosas, né, essa questão mesmo de lendas e mitos. E a Isabel dos Milagres, ela é a nossa primeira santa, né, a primeira alma milagrosa que nós temos conhecimento. Ela faleceu lá em 22 de maio de 1932, ou seja, já faz bastante tempo. E a partir de lá para cá, esse culto à sua personalidade, ela vem sendo feita, né? Muita gente acredita no poder milagroso da Isabel. Então, Carneirinho, como foi que começou essa história, né? Como é que se deu aí esse processo para a Isabel chegar a ser conhecida como uma santa, embora não reconhecida pela igreja? Boa noite, Danilo. Boa noite a todos que estão nos acompanhando agora. Bem, a história da Isabel desde o início, desde a vida da vida dela, quando ela resolveu se juntar com um homem, era tida como sofrida. Ela sofria muito na mão do marido dela, que, se eu não me engano, ele era identificado por João Santana. João Ele era um Sampaio. pouco mais Acho que era Sampaio. Sampaio. Sampaio, né? Sampaio. É isso, é João Sampaio, exatamente. Então, ele era bem mais velho do que ela. Ela, se não me engano, na época deveria ter por volta dos 18 anos, 19 anos, né? Aí isso já é uma prática muito antiga, né? Do homem ter ciúmes da mulher. Geralmente, quando ela é mais jovem, mais bonita, né? O homem sempre fica enciumado, porque acha que, por ele ser mais velho, vai aparecer um cara que pode se engraçar dele e acabar sendo trocado, né? Ou então, naquela pior das hipóteses, aquele negócio, né? Então, ela. Houve uma época que ela começou a se sentir muito perseguida e já não suportava mais a pressão exercida pelo marido, companheiro, que uma hora ou outra, uma vez ou outra, sempre a questionava por que ambos nunca teriam tido um filho, né? Isso, ela respondia que a condição financeira dos dois não era apropriada, né, para trazer uma criança ao mundo, para passar dificuldade, necessidade, sabe? Mas isso nunca entrava na cabeça do marido dela. Ele sempre achava que era uma forma dela, quando quisesse se libertar dele, não ter aquele problema do filho para prendê-la, né? Aí, um certo dia, do dia 20 de maio de 1932, ela tomou por decisão procurar o senhor Absalão Rodrigues, que era proprietário das terras lá nas imediações, né?
Então, ela, junto com o irmão dela, saiu do Egito, onde ela residia na casa de parentes, eu acho. Porque há duas versões da história que são meio distorcidas. Um dizem que ela morava na região do Egito, e outra que ela morava ali nas imediações, no local chamado Unha de Gato. Então, eles pegaram o caminho por dentro da mata de cocal, subindo morros, para cortar, diminuir o tempo de chegada entre a casa onde ela estava residindo com o homem até a residência do senhor Absalão Rodrigues, lá no Mussum, né? Isso na companhia do irmão dela. Aí o João, quando chegou em casa, deu por falta dela, né? Aí perguntou à mãe dele onde era que ela, se ela sabia. Ela disse não, ela não sabia. Aí aparentemente ele teve um pressentimento naquela época chamado Veneta, né? E pegou uma faca, uma peixeira, foi lá no quintal, aí afiou a peixeira e de alguma forma ele conseguiu chegar, passar na frente dela e foi a esperar em um local mais à frente de onde ela iria passar, no trajeto convencional que eles usavam na época para vender coco babaçu, aqueles derivados do coco lá na região do Mussum, né? Aí, mais aproximadamente naquele local onde hoje está a capelinha, havia uma pindoba de coco babaçu. Como era mata fechada, era somente uma vereda. E ele, quando passou por ela no caminho, foi a esperar alguns metros adiante para que pudesse cometer o ato brutal que ele fez, né? Aí, quando ela se aproximou do local onde ele estava escondido, ele simplesmente pulou na frente dela. Isso sem falar nada, esfaqueou ela, no corpo todo, sabe? Rasgou as roupas dela e esfaqueou. O irmão dela, que acompanhava no meio da viagem, ao observar, a única reação que teve foi correr. Correu desesperadamente até chegar na residência lá do seu Absalão. E lá chegando, procurou pelo seu Absalão e relatou o que acabara de acontecer lá na Unha de Gato. Aí, seu Absalão, que na época era considerado é como se fosse um delegado lá da região, né? Um coronel, né? Então era um cara que tinha autoridade dentro da região dele, né? Tinha seus próprios, de acordo com os relatos, tinha seus próprios jagunços, né? Então o seu Absalão reuniu alguns dos seus homens, que eles consideravam mais de confiança, né? E saíram em direção ao local indicado pelo jovem, onde teria acontecido o ato. Chegando lá, encontraram a moça totalmente ensanguentada, despida, e muitas perfurações do corpo. E dizem, Carneirinho, que inclusive ela estava grávida, desculpa, quando ela foi assassinada, né? Quando ela levou as facadas, 18 facadas, se não me engano, ela já estava esperando um filho dele, que ele tanto queria, né? Pois é, cara. Eu acho, eu não explicaram esse detalhe pra gente, mas eu acho que ele, após aquela sessão de esfaqueamento, deve ter percebido, né? Essa anormalidade no corpo dela, né? Aí, nesse meio tempo, o coronel chegou com o pessoal e, vendo a situação, ordenou que uma das pessoas que veio com ele voltasse até o povoado e trouxesse algumas mulheres para que elas cuidassem dos procedimentos dali para frente, com o corpo da Isabel. E assim foi feito. Nesse meio tempo, o João, após cometer o esfaqueamento da moça, voltou para a casa dele, lá onde ele morava, né? Lá encontrou a mãe dele e a mulher, vendo a situação que ele estava naquele momento, perguntou o que tinha acontecido, porque ele estava daquele jeito. Aí ele contou para ela o ato que ele tinha cometido, né? E disse que iria fugir.
Eu acho que já imaginando o que poderia acontecer caso fosse pego ainda dentro das terras do coronel, né? Por coincidência, havia uma roça próxima à casa onde eles moravam. E lá um homem ouviu toda a conversa entre o João e a mãe dele, né? E na tentativa de impedir que o João fugisse, é, pegou uma espingarda que ele levava frequentemente quando ia para a roça, né? Eu acho que é uma tradição até a pessoa quando vai para a roça, na zona rural, né? Sempre vai com a espingarda, né? Então isso é algo comum, né? Pelo menos eu tiro lá na região onde meus avós moram, quando a roça é meio assim em locais mais isolados, cocal, que é geralmente onde tem muita caça, né? Pacas, cutias, essas coisas, que é isso. Aí ele pegou a arma e foi lá para onde, lá na casa, né? Aí chegou lá, perguntou o que estava acontecendo. Aí o outro disse assim, eu vou fugir, já estava com uma trouxa, pegou um lençol, colocou algumas roupas dentro, deu um nó e já estava de pronto para sair. Aí o rapaz disse, não, você não vai, você vai ficar aqui esperando, você vai ficar aqui até a hora que a gente conseguir chamar a autoridade. Aí houve uma forçada de barra lá, né? Mas o homem que estava na roça conseguiu segurar o João na casa até a chegada do seu Absalão com o pessoal dele. Aí eles pegaram, ele foi levado até o Mussum. Lá o corpo da Isabel já estava numa rede, só no ponto de ser levado, trazido aqui para a União. Aí foi então que o coronel... Carneirinho, só um parênteses. O costume que se havia na época, né, como não havia caixão, né, o costume era colocar o defunto dentro de uma rede, geralmente a rede que ele usava, e amarrava essa rede numa estaca, de uma ponta a outra. Então, o cortejo se dava dessa maneira, né? O corpo ia nessa estaca, né, na rede, e o cortejo atrás. E aí chegava no cemitério e enterrava. Porque nessa época ainda não havia essa questão de caixão, né? Caixão era só para quem era gente rica. Né, é porque naquela época, é como se diz, o caixão era um artigo de luxo, né? As pessoas humildes não tinham esse direito, né? Ou enterravam, só simplesmente pegavam o corpo e jogavam dentro da vala, né? Ou então, esse caso, pegava ele já todo embolado na rede e colocava dentro da sepultura, né? Então, dando continuidade. Foi então que o senhor Absalão falou o seguinte para todos que estavam presentes. O João vai ficar na parte da frente e outros vão se revezando atrás. Não é, para hipótese alguma, o João ser revezado no trajeto daqui até a União. Eu acho que, assim, como você falou, dentro de uma rede, geralmente atravessado com uma estaca, né? Mas muitas vezes é um caibro que é para pegar um pouco maior, que muitas vezes usam mais de uma pessoa, né? Que é para poder não cansar tão rapidamente. E assim foi feito. Durante o trajeto do Mussum até a União, por várias vezes o João, como se diz, esqueci a palavrinha, cara, pediu que outra pessoa revezasse com ele, né? Mas como a ordem era isso. Aí como a ordem era que ninguém revezasse com ele, então ele teve que vir se arrastando, chegou aqui praticamente esgotado, né? Exausto, exatamente. Aí fizeram os procedimentos, o João foi para a delegacia, né? Na época, foi o que se fala, a delegacia na época já funcionava ali naquelas imediações, onde ainda hoje, né? Pelo relato que as pessoas falam da distância entre a cadeia e o cemitério, então a gente leva a supor que realmente já funcionava lá naquele quarteirão ali, né? De onde ficam os correios, para ali. Então, o padre, se eu não me engano, era o padre Cícero Santos, né? O responsável pela matriz na época, né? Então, o padre
fez os procedimentos para o sepultamento da Isabel, enquanto o delegado e o coronel Absalão fizeram os procedimentos com o João lá na delegacia. Então, fizeram o sepultamento da Isabel no cemitério que fica localizado ali no bairro São João. Aí, após, aí retornaram aquelas atividades normais, né? Aí, em um certo momento, acho que no dia seguinte, uma criança jogando bola na rua, em frente ao cemitério, por um descuido, a bola caiu dentro do cemitério, já nas proximidades onde ela havia sido sepultada. Aí a criança adentrou, aí quando chegou próximo, viu aquela cena do corpo de Isabel em cima da sepultura, né? Aparentemente deve ter ficado assombrado, com certeza, né? Um fato assim tão que não acontece frequentemente, né? Aí procurou um adulto lá, eu não sei especificar o nome, nem quem foi. Essa pessoa procurou o adulto, e esse adulto procurou o padre Cícero Santos e comunicou do ocorrido. O padre imediatamente foi até o cemitério e lá viu a veracidade da informação da criança, né? E como eu posso dizer? E o delegado também, né, que foi chamado para averiguar o fato. Oi? O delegado também foi chamado para presenciar lá o corpo presenciar. Isso, exatamente. Presenciou a cena. Todas aquelas pessoas que estavam envolvidas naquele primeiro ato do sepultamento foram lá para acompanhar toda aquela situação, né? Aí o padre, conversando com o delegado, falou que a única alternativa era sepultá-la novamente. Foi então que o delegado mandou um dos soldados ir até a delegacia e como tipo forma de castigo, né, pelo que tinha acontecido, né? E ele novamente cavou a sepultura, tirou toda a areia, o material da sepultura e sepultou novamente o corpo da moça, né? Aí depois o tramite, o João voltou para a cela da delegacia e a rotina continuou. No dia seguinte, por volta do mesmo horário, coincidentemente, a mesma criança, novamente, a mesma cena, o corpo de Isabel sob a sepultura. Aí, novamente, voltou a se repetir. O padre e o pessoal foi chamado, e novamente o João foi trazido para fazer o sepultamento. Na terceira vez seguida que esse ato se repetiu, o João pediu que preferia morrer do que ter que sepultar novamente a moça no local, visto que as tentativas de sepultamento não estavam funcionando, porque o corpo dela sempre subia novamente. Então, é uma história assim, muito... principalmente essa parte do sepultamento, ele é um pouco quase uma lenda urbana, né? Aí, assim, mistério, né? Exatamente. Aí se repetiu por... assim, dizem, né, segundo os relatos, que o ensinar de santidade de Isabel apareceram nesse trajeto do Mussum para a União. Por quê? Porque ia o cortejo com o corpo, né, ia lá a rede, as pessoas atrás, e aquilo chamava a atenção do pessoal que morava no caminho. E aí o pessoal pedia para ver, parava o cortejo e ia ver quem estava morto lá, né, dentro da rede. E dizem que ela, claro, estava ensanguentada, com marcas ainda de sangue, a rede, por conseguinte, manchada também, mas dizem que quando abriam a rede para as pessoas visualizá-la, dizem que o corpo dela estava como se ela estivesse viva, né? Sem nenhuma marca, sem nenhum corte, como se estivesse viva, e dizem que exalava o cheiro de flor. Isso teria acontecido mais de uma vez nesse trajeto. Outro relato que nós temos, isso de acordo com a tradição oral, é que nesse caminho eles passaram por um lajeiro, né, de pedras, e um pingo de sangue teria caído nessa pedra.
e Exatamente. desse sangue brotado uma flor. Claro, isso é de acordo com a tradição oral. Não há nenhuma comprovação histórica sobre isso, mas é o que envolve aí a áurea da Isabel, né? Ou seja, essa questão é da sua alma milagrosa, né? Dela ser milagrosa. É verdade. Inclusive, esses dois atos que você acabou de citar foram os primeiros que foram diretamente ligados a ela, né? Que aí foi a partir daí que as pessoas começaram a ter um pouco de fé nela, né? Inclusive, conta também a continuação da história que nesse meio tempo entre os sepultamentos da Isabel, apareceu na cidade uma mulher misteriosa, né? Assim, como é que diz? Pessoa que surgiu do nada e simplesmente desapareceu do nada também, né? Dizem Justamente. que. Isso, pois é um fato assim que é nessa parte da história que é mais interessante, que a gente não tem mais detalhes, né? Que É, é, essa diz, mulher, diz, inclusive, pode continuar. há quem diga que essa mulher é a famosa Dama de Vermelho que costumava aparecer na PI 112, né? Na rodovia de União para Teresina, né? Mas, como eu disse, como a história é um pouco vaga, a gente não pode afirmar que seja o mesmo fato, né? O fato é que, além desse caráter miraculoso da Isabel, alguns mistérios, posteriormente ao sepultamento, começaram a ocorrer. A própria presença dessa mulher Fenômenos, né? misteriosa. Dizem que a criança que visualizou, primeiramente, o corpo sobre a cova teria falecido misteriosamente. O próprio padre Cícero, que dizem que sumiu com o corpo da Isabel, que nessa terceira vez que ela submergiu, não teria sido mais sepultada, que para evitar algum tipo de peregrinação em torno do seu corpo, ele teria sumido com os restos mortais dela. E o que isso era comum na época. A igreja, quando ela não reconhecia, né, a autenticidade de algum milagre ou de alguma alma milagrosa, ela tentava suprimir todos os vestígios que pudessem desenvolver um culto àquela personalidade. E dizem, né, como o padre Cícero era o pároco da época, dizem que ele levou o corpo para Roma, né, mas isso não tem nenhuma comprovação, né, verídica, isso o que as pessoas... Não existe nenhuma confirmação, né? Mas dizem que nesse período do acontecimento do corpo da Isabel, a aparição dessa mulher, ele passou uns dias sem ser visto na cidade, né? Justamente. Isso é o que a gente supõe que realmente na forma, na palavra, que ele possa, assim, devido ao sumiço dele repentino da cidade por alguns dias, tenha viajado realmente com o corpo de Isabel, né? Já que não existe nada, como é que se diz, escrito, né, sobre a existência do corpo de Isabel e onde ela poderia estar sepultada, né? Carneirinha, é interessante porque depois do fato do sepultamento dela, a gente não ouviu mais falar, né, onde era... Não, aliás, ninguém descobriu onde estaria o paradeiro, né, onde estaria o corpo dela. Outra coisa, o assassino também sumiu do mapa, sumiu da história. Ninguém sabe o fim que levou. O padre Cícero, em 1936, ele falece quando fazia confissões lá na localidade centro do sítio, onde hoje é a Convap. E ele morreu de um mal súbito, ou seja, um infarto que ele deu. E aí, as pessoas ainda, lembrando dos acontecimentos de 1932, passaram a acreditar essa morte dele, que ele morreu relativamente novo, ao fato da Isabel. A criança faleceu, a mulher apareceu e desapareceu, o João Sampaio sumiu do mapa, assim como o próprio corpo da santa. Bem, mas analisando assim um detalhe mais a fundo, a gente pode se
supor o seguinte, que o corpo de Isabel possa ter sido sepultado dentro da matriz, né, devido aos atos contínuos do corpo dela subir para cima da sepultura, né? Então, é assim, é uma hipótese pessoal minha. O padre pode tê-la sepultado dentro da matriz, né? Com aquela, como diz, surgiu a conversa de que ele a levaria o corpo para Roma, né? Lá, o local sagrado da nossa religião, né? Então, pode ser que o corpo dela tenha. O fato é que a Isabel sumiu, né? Ninguém sabe o corpo, mas minha avó, ela costumava, quando ela saía mais, ir até o cemitério velho, o cemitério que ela supostamente foi enterrada ali no bairro São João, e acendia velas, rezava para uma moça que teria sido morta. Ela dizia: vovó, a senhora está rezando para quem? Não, era para uma moça que morreu e ela é milagrosa. Eu acredito que essa moça, ela não sabe identificar, ela não sabe quem é, não conhece a história, como que ela morreu, mas eu suponho que seja a Isabel, né? Que seja a Isabel, porque ela já ouviu isso da mãe dela, que seguiu a tradição da avó, né? Ou seja, é possível que essa alma que ela diz que reza lá no cemitério velho seja a da Isabel. E bem próximo onde ela acende a vela está a lápide, né, a sepultura do Padre Cícero. Carneirinho, eu não tô conseguindo te ouvir. Não está saindo áudio para mim. O Torquato está sem áudio. Tá escutando? Tá escutando? Pois é, eu não tô conseguindo te escutar. Eu vou encerrar aqui, Carneirinho. Acho que tu tá me escutando. Eu vou encerrar aqui a live, né? Houve esse probleminha, mas a história que a gente queria passar era essa, né? Da Isabel. Só para concluir, ela não é reconhecida pela Igreja Católica. Não há, do meu conhecimento, não tem nenhuma proposta ou interesse, não há nenhum interesse da Igreja em estudar esses milagres para futuramente tentar aí uma beatificação, né? Quem sabe uma canonização, né? Um dia a União tem uma santa, mas a história da Isabel, ela ainda está na memória. Tanto é que depois de amanhã, dia 22 de maio, é o seu dia, né? O dia que ela seria festejada, porque é o dia que ela morreu. E lá onde ela morreu tem uma capelinha que a gente sabe, que posteriormente foi construída, provavelmente fruto de algum milagre alcançado sobre o oráculo da Isabel, Isabel dos Milagres, né? Então, assim, agradecer as pessoas que assistiram. Infelizmente, teve esse probleminha técnico, mas isso é natural. E em breve nós traremos outras histórias dessa natureza, que nós temos, além da Isabel, nós temos outras
quase que uma dezena de almas milagrosas, e o Carneirinho acompanha muito essas histórias e pesquisa muito essa área, e nós vamos voltar. Um abraço a todos e até a próxima.